Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Na semana passada, um delegado da Polícia Civil do DF atirou na companheira dele, na funcionária da casa e em uma enfermeira de um hospital particular, onde ele foi procurar atendimento para o filho. O delegado estava afastado das funções e foi encontrado com duas armas, uma particular e outra da corporação. Sobre esse triste caso e vários outros assuntos, a gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Prazer, Renata, estar com vocês e ter a oportunidade da gente ter essa conversa. Maravilha. A gente vai começar falando sobre esse caso que ganhou uma repercussão muito grande, né? Eu queria saber como é que está a situação dessa investigação no momento. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que registrar a nossa preocupação com as vítimas e a nossa torcida para que elas se restabeleçam da melhor forma, né? É um caso muito triste, é um caso que nos choca a todos, independentemente de sermos policiais, e é algo que serve para que a gente possa pensar, né, na melhor forma de evitar casos como esse que acontecem, infelizmente, em todo o país. Em várias corporações policiais a gente teve experiências muito tristes, como foi essa experiência que a gente teve aqui em Brasília. Eu sou delegado de Polícia Federal, oriundo da Polícia Federal. E tivemos na Polícia Federal, me lembro bem, casos parecidos com esse, onde colegas surtam, né, e se tornam um perigo para eles mesmos. Muitas vezes eles se auto-exterminam, né, cometem suicídio, mas muitas vezes também cometem esse tipo de ato bárbaro, que foi o que aconteceu aqui em Brasília e que a gente lamenta muitíssimo. E temos que procurar melhorar, inclusive dando melhores condições de atendimento psicológico ou psiquiátrico a policiais que estejam nessas condições. Ele está internado, né, no hospital psiquiátrico, lá no hospital de base, o mesmo local, inclusive, que as vítimas, uma vítima está. Na verdade, a tendência, obviamente que vai ter todo um processo, mas a tendência é que essa pessoa seja expulsa da corporação? A tendência é essa, porque é um crime inconteste, né, autoria, não tem discussão com relação a isso, não tem nenhuma discussão com relação aos fatos, né? E então a tendência é que ele venha a ser condenado e vai pegar uma pena bastante alta, com certeza, e isso aí vai levar ao afastamento da corporação, que ele não tem a menor condição de continuar servindo. Agora, como o senhor falou, isso chama muito atenção com relação à saúde mental. É claro que com a pandemia, a sociedade como um todo começou a ter uma visão diferente, né, da importância da saúde mental para todos nós. Enfim, a questão da depressão, o próprio surto que deve ter sido o que aconteceu com ele. E aí eu queria saber, a gente sabe que é um ambiente um pouco machista e isso impede um pouco os homens de falarem sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, né, até chegar ao extremo que aconteceu, ou enfim, outras coisas também que a gente verifica. Como é que está essa questão da saúde mental com relação aos policiais? Há um programa específico para que essas pessoas tenham um acompanhamento e até mesmo se conscientizem da importância de falar dos sentimentos, porque a gente sabe que é uma profissão extremamente difícil, né? Que você está lidando ali no dia a dia com questões extremamente complicadas. E é claro que isso vai repercutir de alguma forma. Enfim, a minha pergunta é essa. Existe um projeto específico para que essas pessoas sejam melhor orientadas e que tenham, portanto, esse tratamento? Há diversos projetos nesse sentido, né? No sentido de procurar prevenir, né, que os policiais entrem num processo de depressão. A gente tem feito projetos também no sentido de educar os policiais, até para que eles, dentro das suas próprias residências, eles tenham condições de se relacionar, muitas vezes, com a companheira ou com o companheiro de jeito harmônico, né, de forma a não gerar traumas ou situações de risco que envolvam a companheira ou os próprios filhos. A gente faz tudo isso sabendo de estatísticas que são muito preocupantes. Sim. O índice de suicídios entre policiais é um índice elevadíssimo. A expectativa de vida do policial, ela é bem mais baixa do que a média da população. Hoje o Brasil tem uma expectativa de vida de quase 77 anos, né? A média de vida do policial é de 63, é muito mais baixa, é consideravelmente mais baixa. E outra coisa, Renata, não é mais baixa só em virtude da morte de policiais em serviço,
né, ou cometido suicídios em razão do estresse. Se você pegar policiais aposentados e comparar a expectativa de vida desse policial aposentado com um cidadão normal que também se aposentou, né, a expectativa de vida do policial aposentado é bem mais baixa do que do cidadão normal que não é policial. Ou seja, todo o desgaste que ele sofre ao longo da carreira, todo o estresse, né, vai refletir lá na frente, ainda que ele esteja aposentado. Você mencionou aí a questão do racismo. A questão do racismo é algo que, evidente, do racismo, não, do machismo. A questão do machismo é algo que realmente nos preocupa. A gente está trabalhando muito para poder melhorar nesse aspecto e a gente tem boas notícias. Outro dia eu fui a uma posse ali no Corpo de Bombeiros, na solenidade de formatura, né? E 40% das novas bombeiras que estavam, né, 40% dos bombeiros que estavam se apresentando naquele dia eram mulheres. Já é um percentual muito significativo, né? Mas ainda há realmente uma preponderância de homens nas forças policiais, nas forças da segurança pública. Agora, não é só isso o ponto que faz muitas vezes o policial não querer demonstrar que está fragilizado, ou num processo de depressão, que muitas vezes ele tenta camuflar isso, né? Há questões, inclusive, de ordem financeira. Porque hoje, os policiais, boa parte dos policiais, são muito dependentes do trabalho voluntário, que é aquele trabalho que ele faz fora do horário de expediente, ele cumpre o expediente que ele tem que cumprir, né? Mas ele tem aquele tempo onde ele faz o trabalho voluntário e ele é remunerado por isso, né? Eu não estou falando aqui de bico, eu estou falando de um trabalho institucional, realizado dentro da própria corporação, né? Mas ele, para poder fazer o trabalho voluntário, ele não pode estar afastado, ele não pode se ele estiver num processo de depressão, por exemplo, né, ele é obrigado a devolver a arma, ele não pode fazer, ele é afastado do trabalho voluntário, e isso repercute financeiramente, né, de forma importante, de forma que, muitas vezes, o policial ele prefere conviver com o problema do que se apresentar como quem está vivendo, né, um problema como uma depressão. Isso daí, para nós, é algo bastante preocupante. A gente tem procurado pensar em soluções, mas é uma situação bastante grave e a gente tem, dentro das nossas possibilidades, procurado dar a eles condições de serem atendidos, inclusive, de forma oficiosa, de forma que não haja ali a necessidade de um afastamento no primeiro momento, né? Mas que a gente possa dar a eles condições de se sentir amparado pelo Estado. O governo do Distrito Federal criou vários programas nesse sentido. Temos procurado também ampliar o número de médicos nas nossas corporações, médicos psiquiatras, mas é uma situação realmente muito preocupante que a gente está procurando melhorar, mas ainda estamos longe de uma solução. Certo. Tabus, né, que precisam ser quebrados na sociedade. Sem dúvida. Secretária, a gente sabe que a Polícia do Distrito Federal é reconhecida pela sua competência, né, pela forma de abordar, inclusive. No entanto, a gente da imprensa, pelo menos, a gente vem recebendo algumas imagens, sobretudo do policiamento mais ostensivo, né, que são os policiais militares, algumas abordagens, assim, que realmente são agressivas, às vezes algumas imagens de câmeras, eles não sabem que estão sendo filmados. Depois eu quero perguntar para o senhor sobre essa questão das câmeras corporais. E, assim, se há uma preocupação, se há uma percepção da imprensa e da comunidade, ou se há uma preocupação dentro da Secretaria em ter uma avaliação melhor desses profissionais, né? Porque, como eu disse, os policiais de Brasília são conhecidos nacionalmente pela abordagem, enfim, pela forma de atuação. E, no entanto, a gente vem percebendo essa forma um pouco distorcida de abordagem de algumas pessoas. Há uma preocupação com relação a esse sentido dentro da Secretaria? Sim, a gente está sempre procurando melhorar, mas eu posso afirmar, né, ou reafirmar, uma vez que você mesmo já falou que a nossa polícia realmente é uma polícia que preza, né, o princípio da legalidade, é uma polícia que procura agir com a energia necessária, mas nunca com uma energia excessiva para poder conter determinadas situações, né? E temos corregedorias muito fortes. Quando o policial ele abusa do poder, as nossas corregedorias realmente são muito efetivas, são conhecidas por isso. Eu acho que no Brasil a gente está precisando interromper uma espécie de ciclo vicioso, onde a gente acaba jogando a população contra a polícia e a polícia contra a população, né?
porque isso eu não falo aqui de Brasília. Brasília a gente tem uma situação até privilegiada realmente nesse aspecto. Acho que tanto a população na sua média quanto as nossas polícias tem uma compreensão, uma convivência pacífica, respeitosa, Sim. de uma maneira geral. Mas nós temos estados, né, onde a população, muitas vezes, ela reage à abordagem da polícia até com agressividade, com violência, né? Por isso que eu sempre digo, não tem nenhuma corporação, nenhuma instituição no Brasil mais exposta do que a Polícia Militar. Mesmo dentro das forças policiais, se você pegar a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária, não tem nenhuma cuja exposição chegue perto da exposição da Polícia Militar. Não existe Ministério Público, nem Judiciário, nem ninguém que passe tanta dificuldade no dia a dia, no calor dos fatos, quanto a Polícia Militar. Porque cabe à Polícia Militar, muitas vezes, conter situações que, a princípio, eram situações aparentemente simples, mas que evoluem numa rapidez muito grande, né, a fatos que são dramáticos e, às vezes, trágicos. Às vezes é uma ocorrência simples de som alto ou, né, uma... briga entre vizinhos ali. Abordagem, briga de vizinhos. Uhum. E daqui a pouco a polícia é recebida com pedradas, ela é rechaçada, né, a pessoa reage contra a polícia, começa às vezes com ofensas verbais, né, dali parte para agressão aos policiais. Quantas cenas que a gente tem visto disso? Quantas cenas, né, da gente ver a população jogando cadeira, jogando tijolo, o policial, às vezes, segurando uma pessoa, né, porque é uma pessoa que tem que ser presa, por exemplo, e a comunidade se atracando com o policial, vira briga de rua, envolvendo, né, sobretudo, conforme eu falei aqui, a Polícia Militar. Então, isso não existe em outros países. Eu morei 3 anos no Reino Unido, morei 3 anos em Londres, como adito da Polícia Federal lá no Reino Unido. E isso é impensável, uma cena como essa, da população agredindo a polícia, jogando pedra e se juntando. Aí vem pessoas de mais idade, menos idade, criança, um morde, outro dá tijolada, outro dá... É uma loucura isso que nós estamos vivendo, né? E isso acaba fazendo também, o que eu falei, reação, né, do ciclo vicioso, sim, que é ação e reação por parte tanto da população quanto da polícia, que, né, a gente tem que conter isso, gente. A nossa polícia, ela é feita de gente dessa sociedade nossa aqui. A nossa polícia não veio de Marte, não veio de outro planeta, não. O policial tem pai, tem mãe, tem filhos, né? E quer também construir um país melhor, com certeza. Quando termina o expediente, ele tira a farda, ele é o pai, é a mãe, é o filho, que quer, né, ter melhores condições de vida, quer um mundo melhor para os seus filhos que estão crescendo. Então, a gente tem que assim, ajudar a providenciar uma trégua nesse processo. É terrível a gente ver, muitas vezes, a própria mídia, a grande mídia, às vezes retroalimenta essa ideia, né, de que o policial é violento, a população reage contra o policial, que aí passa a reagir contra a população. E eu lembro, o policial saiu dessa mesma sociedade. Então, é preciso que nós façamos, no nosso esforço, a nossa meia-culpa, tentar, já nas nossas academias, treinar o policial para ele entender que ele tem que ser humanista, que ele tem que ser técnico, né? Que ele não tem que agir com excesso de energia, que ele tem que respeitar a população e a sociedade que ele jura proteger. A gente tem que fazer isso, né? E, por outro lado, a gente tem que mostrar para a nossa sociedade, não o policial bandido, porque eles existem, mas muitas vezes o policial heróico, que a grande maioria dos nossos policiais são heróis, como aquele caso recente do policial militar no hotel, incêndio, né? Lá em Maceió, que teve o incêndio, né? Ele salvou a família dele e voltou para o local onde estava acontecendo o incêndio, né? Ele e a esposa dele, sabe? Que era bombeira também e ajudou ali, né, para poder salvar aquela população que estava em risco. E ele pagou com a própria vida. Quantos casos nós conhecemos como esse? São muitos. Mas, infelizmente, a gente tende a valorizar menos o policial heróico, né? E dar espaço demais para aqueles policiais bandidos, né, que estão jogando os outros de cima de ponte,
sabe, que estão usando um excesso de energia para conter situações que envolvem pessoas que estão ali vulneráveis e que não estão reagindo à abordagem. Né? Isso muitas vezes é super exposto e o policial herói, muitas vezes, infelizmente, é escondido. E a gente acaba criando na população uma ideia errada da polícia, como se a polícia, na sua grande maioria, fosse truculenta. Não é. Certamente. É o contrário. A polícia, na sua grande maioria, é composta por pessoas abnegadas, né, que se esforçam para construir um país melhor e muitas pagam com a própria vida. Verdade. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, vamos falar um pouco sobre a questão do feminicídio, né, que preocupa o mundo todo, o Brasil e, sobretudo, aqui também no Distrito Federal. Existe um projeto que chama Viva Flor, da Secretaria de Segurança Pública, né? Exato. Eu me recordo que da última vez que o senhor esteve aqui, era um projeto pioneiro, piloto, mas agora ele já inclusive, está beneficiando aí cerca de 800 mulheres? Nós temos um monitoramento de... somando o Viva Flor, né, o nosso dispositivo Viva Flor, e o DPP, que é um dispositivo que também nos permite monitorar mulheres vítimas de violência e também os seus agressores, nós temos no DF mais de 800 pessoas monitoradas. E são dispositivos muito efetivos, os resultados têm sido muito positivos. Inclusive, esses dispositivos foram premiados pelo CNJ, né, o Conselho Nacional do Judiciário, né, recebendo o primeiro prêmio entre mais de 90 projetos que concorreram do Brasil inteiro, né, como medidas protetoras às mulheres. Então, a gente tem utilizado todas as ferramentas possíveis em termos de tecnologia e disponibilidade de efetivo policial para que rapidamente a gente chegue naqueles locais onde alguma mulher esteja sendo colocada em situação de risco. A gente tem procurado realmente dar uma efetividade muito grande a isso daí. Temos desenvolvido projetos também, projetos educativos, né, para que a gente possa, começando pelos próprios componentes das forças de segurança, né, que é o Ressignificado, um projeto onde a gente educa, né, os nossos policiais e componentes da segurança pública a terem uma relação pacífica, né, com as companheiras, enfim. Sim. É uma maneira da gente ensinar que a gente tem que dar o exemplo, né? A gente não adianta estar cobrando dos outros e não ser exemplo. Nós temos que procurar ser exemplo. E programas como, por exemplo, o Aliança Protetiva, que é um programa que eu gosto muito, onde a gente convive com as lideranças comunitárias e também lideranças religiosas, pedindo a essas lideranças que nos ajudem a educar as mulheres, né, e os homens daquela comunidade, para que se respeitem, né, para que as mulheres não sejam vítimas de nenhum tipo de violência. Inclusive, as próprias lideranças religiosas, muitas vezes a gente chama para conversar e troca ideias, né, no sentido de mostrar, olha, se uma mulher ela é reiteradas vezes vítima de violência, uma violência crescente, que às vezes começa com uma agressão verbal, depois vem um tapa e a coisa vem crescendo e pode desaguar num feminicídio, né? Que a gente mude um pouco esses conceitos, porque muitas vezes tem aquela ideia de que a mulher, por uma questão religiosa, ela tem que se submeter a esse tipo de coisa, né? Então a gente tem contado com um apoio importante de lideranças religiosas e também comunitárias que têm nos ouvido, participado dos nossos programas, né? E esse Aliança Protetiva é um dos programas que a gente tem, que é esse que eu estou mencionando, e os efeitos começam a aparecer. Dos nossos projetos, então, além do uso de tecnologia, né, além da disponibilidade de efetivo e do preparo dos nossos policiais, das delegacias da Polícia Civil, que são destinadas a atender as mulheres, né, também na Secretaria de Segurança Pública, né, a gente tem lá a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, a SUPREC, que tem um trabalho muito forte de receber mulheres em situação de risco, e também a DNPP. Enfim, nós temos feito todo um esforço. Mas, além disso, a gente tem contado com um apoio muito importante de vocês, da imprensa, que tem nos ajudado a pensar em soluções. Eu tenho sempre dito o seguinte:
a forma de divulgação da violência contra a mulher pode inibir novos fatos ou pode estimular também, dependendo da maneira em que seja mostrado aquele processo, dependendo do grau de detalhamento. Assim como o suicídio, na mesma lógica. Na mesma lógica do suicídio, você lembrou muito bem, na mesma lógica daquele tipo de violência que estava acontecendo nas nossas escolas, Sim. os ataques às escolas, que vocês, a imprensa de uma maneira geral, tanto a televisiva quanto a escrita, mudaram os Sim. protocolos. Exato. E o resultado foi muito positivo. Sim. No caso da violência contra a mulher, no caso do feminicídio, eu defendo a mesma lógica. A gente tem que ser, nós, da segurança pública, nós temos que ser leais a vocês, e sendo leais a vocês, sendo leais à comunidade, sem subnotificações, ou seja, esconder números, a gente não faz isso. A gente tem que mostrar os números, a gente tem que mostrar o que está sendo feito e as dificuldades que a gente tem enfrentado. Mas precisamos de vocês para fazer campanhas também educativas. Na verdade, a sociedade como um todo, ela precisa se envolver, né? Ela Claro, precisa se envolver. claro. E assim, não é nem ter a certeza que uma mulher está sendo agredida, porque são vários fatores, muitas vezes, que levam a mulher a estar num relacionamento abusivo e não cabe julgá-la, né? Porque a sociedade tem essa mania de julgar, gosta de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar. Não existe isso, definitivamente. Exato. São vários fatores psicológicos, enfim, que fazem com que essa mulher, muitas vezes, viva num relacionamento abusivo. Ela nem se dá conta, primeiro, que pode estar num relacionamento abusivo, e às vezes ela não vê alternativas, né? Então, quando vem a Secretaria, não é só a Secretaria de Segurança Pública, né? São vários. Tem que dar educação para essa mulher, tem que dar o fato dela poder sobreviver sem o dinheiro, sem depender financeiramente do marido. Então, assim, é um debate muito amplo que a gente precisa fazer e, sobretudo, sem julgar a mulher, né? Sem julgar a mulher. Exatamente. Renata, é muito triste a gente começar uma investigação logo depois de ocorrido um fato grave como um feminicídio, e você chega lá no vizinho, no porteiro, né, nos amigos, nos familiares, e todos sabiam que aquela mulher era vítima de violência. E não fizeram nada, né? E não fizeram nada. São coniventes. São coniventes. É aquela velha história ultrapassada que a gente tem que lutar contra em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é um erro. É verdade. Isso é algo muito atrasado e a gente tem que mudar essa forma de pensar. Tem muitos casos, né, onde a pessoa é capaz de discar o 190 para pedir que compareça ali uma viatura da Polícia Militar, porque o som de uma determinada festa está alto e está incomodando o vizinho. Mas esse mesmo vizinho escuta os gritos da mulher e ele é incapaz de se envolver, né, e pedir para que a polícia compareça para impedir, às vezes, um crime contra aquela mulher. Perfeito. Então a gente tem que mudar essa cultura. Precisamos. E precisamos muito de vocês e quero agradecer, porque eu acho que nós já estamos construindo isso daí, temos feito reuniões com os editores-chefes de jornais e vocês têm sido grandes parceiros. É isso aí, estamos juntos nessa luta. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, obviamente que Brasília, por ser a capital do país, ela se torna emblematicamente até mesmo palco, né, para muitas pessoas se manifestarem, faz parte, enfim, nós temos aqui os três poderes, mas também em contrapartida, a gente viu atos recentes de extremismo, né, enfim, de pessoas até tirando a própria vida, enfim, a gente já sabe com relação a esses atos. E aí foi criada uma divisão dentro da Polícia Civil para combater. Eu queria saber como é que está o andamento desse trabalho. Sim, foi criada a divisão de combate e prevenção ao extremismo violento. Sim. O objetivo é que a gente possa se antecipar a atos que possam ser realmente atos graves, que coloquem em risco a vida de autoridades daqui do Distrito Federal e do governo federal, né, ou aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, porque a gente está percebendo uma linha constante, né, e crescente do grau de ameaças a essas autoridades. Então, nós já tivemos, só ali naquela região da Esplanada, foram 2 pessoas que se mataram ali, né? Uma se auto-incendiou, a outra se explodiu. Ali, né? Então, assim, a gente percebe que há uma disposição de pessoas a cometer atos com muita gravidade. E a gente tem que ser muito realista, estamos trabalhando também de maneira articulada com
a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Sobretudo, né? Inteligência da ABIN, do GSI. Ou seja, a gente está fazendo um trabalho grande, criando, inclusive, uma célula que atua agora no último 8 de janeiro, uma célula que a gente está vislumbrando a possibilidade de torná-la uma célula permanente, né, que funciona lá na Secretaria de Segurança Pública, onde a gente conta não só com as forças da segurança pública, mas também as forças federais, para que a gente possa somar os esforços, né? Também envolvendo a Polícia da Câmara, do Senado, do Supremo, para que a gente possa somar os esforços e evitar algum ato que nos surpreenda e que possa realmente acontecer algo grave, né, com essas autoridades que a gente está procurando proteger. Eu sempre digo, o Distrito Federal tem uma situação muito peculiar, porque além de proteger a população do DF, a população de todas as regiões administrativas, a gente também tem o condão de proteger pessoas que estão aqui, né, não em razão do governo do Distrito Federal, mas em razão do governo federal, né? Então, o Executivo Federal, as Cortes Superiores do Poder Judiciário, né, os ministérios, o Poder Legislativo Federal, o Senado e Câmara Federal, os diplomatas. Então, aquela quantidade imensa de pessoas que passam por Brasília ou que residem em Brasília e que cabe a nós, forças de segurança do Distrito Federal, garantir que elas possam andar nas ruas e estejam aqui são e salvas. Perfeito. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta com relação ao crime organizado. Recentemente, um jovem de 14 anos foi assassinado de uma forma bárbara e isso foi atribuído à questão do crime organizado, né? Como é que está essa questão com relação à Secretaria de Segurança Pública? Existe uma política específica também? Porque, enfim, a gente sabe o que acontece no Rio, o que acontece em São Paulo e, obviamente, que nunca gostaríamos que isso acontecesse na nossa cidade. No entanto, a gente vê alguns atos com relação ao crime organizado. E aí, queria saber como é que está a política com relação a essa questão. Estamos fazendo um trabalho muito forte. Hoje, o crime organizado não se limita a Rio e São Paulo, também na região norte. Sim. Penetrou muito o crime organizado, na região nordeste. E é claro que a gente está também tomando todas as cautelas para que isso não aconteça aqui no Distrito Federal. Nós temos alguns grupos, né, que procuram se organizar aqui, se estabelecer e atuar de maneira a realmente criar algo parecido com isso que a gente vê em outros estados, mas a gente está combatendo, sobretudo, com um trabalho de inteligência que antecipa, né, a formação desses grupos, para que a gente possa, então, impedir o crescimento desses grupos aqui no Distrito Federal. E a gente trabalha também com a realidade de termos aqui o 5º Presídio Federal. Esse 5º Presídio Federal trouxe para cá também algumas lideranças de grupos criminosos que, por sua vez, acabam sendo acompanhados por um séquito de pessoas, envolvendo advogados, familiares, amigos, e a gente procura com isso daí, então, ter também uma atenção com esse fato, fazendo um trabalho muito forte também com a Polícia Penal, que vem desenvolvendo um grande trabalho nos presídios federais e nos presídios do Distrito Federal. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.